Pois é, estamos aqui de novo. Tudo bom com vocês? Eu pretendia abordar um outro assunto hoje, mas em razão dos últimos acontecimentos, hoje nós vamos falar sobre a Igreja Mórmon, uma organização com fins lucrativos. Vocês devem ter visto, foi repercutido pela mídia no mundo inteiro, que é a entidade Mórmon, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, até o nome é chato de falar, mantém um fundo de investimentos equivalente a 100 bilhões de dólares, algo em torno de 400 bilhões de reais, né? Um pouco mais do que isso. Esse dinheiro, esse fundo foi mantido com dinheiro desviado do dízimo. Você mórmon, né? Tu que faz a tua doação ali de 10% sobre o teu bruto, que paga esse imposto para tua organização, eu tenho certeza que tu acredita que esse dinheiro vai para é destinado para causas mais nobres, né, do que o enriquecimento ilícito, flagrante que a gente está observando aqui. Antes vamos pontuar algumas coisas. É reconhecido no Brasil o direito de crença, né, e a inviolabilidade de templos religiosos. Você pode adorar, praticar a sua crença à vontade, você é livre para isso. O Estado é laico, ele não reconhece oficialmente nenhuma religião para si, mas é garantido a todos o livre exercício da crença. Tá? Quando essas organizações são reconhecidas, né, como entidades religiosas, elas recebem alguns benefícios da lei. Por exemplo, a isenção de impostos, né? No Brasil, essa isenção corresponde, por exemplo, ao imposto de renda, ao COFINS, ao ICMS e o ITCMD, tá bom? Dentre outros, tá? Esses são os mais... né? E o IPTU, é claro, então você tem IPTU e imposto de renda, imagina, COFINS, ICMS e tal. Inclusive agora o presidente da República sancionou uma lei, né? Estendendo até 2032 o abatimento do ICMS para as organizações religiosas, inclusive a organização a qual ele pertence, tá? Muito bem. Eu estava aqui lembrando quando eu assistia a minha mãe. Eu fui ensinado desde pequeno, então recebi um dinheirinho pequenininho, né, uma moedinha, tira os 10% do dízimo, desde a infância. E quando eu via minha mãe colocando aquelas notas no envelope, né, aquele envelope bonitinho, todo, né, todo transado, para fazer a contribuição do dízimo dela, eu sentia assim, ó, sério, eu juro pra ti, eu sentia internamente assim, um desconforto muito grande, porque eu pensava, vai nos faltar. E faltava. E uma ocasião eu estava lendo um manual do Mormon, não me lembro qual foi, porque faz muito tempo, mas eu me lembro dessa história porque eu acabei me pautando nela para continuar recolhendo o dízimo na época. Era a história de uma mulher muito pobre, né, que não tinha marido, não era casada, então ela encontra esse líder, que era uma grande liderança, e ele fala, mas por que a senhora está recolhendo o dízimo, a senhora não precisa, a senhora é desfavorecida? Aí essa mulher diz, supostamente, tá? Mas o senhor vai me negar minha bênção? O senhor vai negar essa bênção? Eu vou contribuir porque eu quero a bênção. Né? Não sei se é verdade, mas é um instrumento que eles te dizem, que eles usam para te cativar. Eles vão dizer, não interessa se você é pobre, recolha porque as bênçãos maravilhosas serão derramadas, e aguarde as bênçãos. Bom, no Brasil cerca de 92% das pessoas se declaram religiosas. Tá? Então você veja o enorme peso que essas ideias transcendentais, dos credos, né? Os credos e as crendices, né? Tem aqui em solo brasileiro. Nos Estados Unidos, a margem é de 70%, é uma margem muito alta, né? Na Holanda, por exemplo, cai para menos da metade. É um país muito desapegado dessas ideias. Vamos ler um pouquinho sobre a reportagem que saiu essa semana e... é chocante, gente. Eu fiz, inclusive, um apanhado geral das finanças dos Mormons. É algo, assim, impressionante. É algo que a gente não consegue ter uma dimensão, né, da quantidade de dinheiro que essas pessoas têm. É um portfólio de investimentos que inclui títulos, ações, propriedades. É uma coisa impressionante. Vamos lá. Um ex-gerente de investimentos denunciou a igreja Mormon, né, a SUD,
de acumular um fundo de 100 bilhões de dólares, tá? Que deveriam ser destinados à caridade, tá? Quando esse dinheiro do dízimo não pode ser investido, não pode. Ele tem que ser destinado à caridade, porque senão você está desempenhando uma atividade incompatível, tá? Incompatível com aquela que você se propõe a fazer. Ou seja, você então deveria recolher imposto sobre isso. Olha o que os mormons fizeram. Tá? Informação aqui do Washington Post. Um documento confidencial e foi entregue à Receita Federal Americana no dia 21 de novembro. O Post teve acesso ao documento através do irmão do acusador. Nele, o acusador diz que os líderes da igreja enganaram seus membros, cobrando dízimo quando a instituição já tem uma enorme reserva no fundo, acumulando esse dinheiro em vez de destiná-lo a trabalhos de caridade, além de violar as regras fiscais americanas. Então você tem ali, muito provavelmente, um ato ilícito cometido por essa organização. E que eles fizeram? Eles abriram uma empresa, se eu não me engano chama-se Ensign. Deixa eu ver se eu encontro o nome dela aqui. Bom, vamos seguir aqui, a gente vai encontrar isso mesmo, a Ensign, tá? O que acontece? Eles registraram essa empresa de fundos de investimentos como uma empresa sem fins lucrativos. E através dessa empresa eles não pagam impostos, porque é sem fins lucrativos, que faz parte lá da organização Mormon, né? E com isso eles não recolhem impostos e conseguem acumular um fundo multibilionário. Gente, é um negócio assim, religião, gente, é um negócio assim que não tem... Tem pessoas especializadas em te ensinar, aqui no Brasil mesmo, pastores, pessoas especializadas em te ensinar a abrir uma empresa-igreja. Uma empresa-igreja. Coloca lá 200 cadeirinhas e tal, tu ganha isso por mês. Sério, existem profissionais voltados para isso. Só que estes protestantes, por exemplo, que a gente sabe que são multimilionários, né, aqui no Brasil, em solo brasileiro, não chegam nem perto do poderio econômico que tem a Igreja Mormon. É extremamente rica, é muito poderosa e rica. Muito bem. Como eu disse, a Ensign é registrada junto às autoridades como organização de apoio à Igreja Mormon. Logo, ela fica isenta de recolher impostos. Então, o acusador, né, o nome dele é Nielsen, o sobrenome é Nielsen, pediu à Receita que retirasse o status de organização sem fins lucrativos da empresa e alegou que a Ensign poderia dever bilhões em impostos. Agora, a Igreja Mormon se defende. Em comunicado, na segunda-feira, a igreja diz que não discute transações financeiras. Claro, né? Mas disse que leva a sério sua responsabilidade de cuidar das doações dos membros. Aspas. As reivindicações de circulação no momento são baseadas em uma perspectiva estreita e em informações limitadas. Disse, né? A igreja cumpre todas as leis aplicáveis. Bom, não é o que parece, tá? Não é o que parece. Desde já eu acho muito difícil que a Igreja Mormon seja responsabilizada por isso judicialmente na prática e que os impostos sejam efetivamente cobrados. Acho muito difícil, porque ela é muito poderosa. Ela tem uma influência econômica e a gente sabe que o poder do dinheiro né? Não há nada que o dinheiro não faça, gente. Não há nada, né? O poder do dinheiro é muito grande, influenciam politicamente, é muito difícil, né? Esse fundo, né, com base em documentos de contabilidade de 2018, aponta que a renda da igreja aumentou de 12 bilhões de dólares em 1997, quando a Ensign foi formada, para cerca de 100 bilhões de dólares hoje. Vamos dar uma olhadinha no império deles? No que diz respeito às finanças, vocês vão ficar chocados. Primeiro, vamos começar aqui na Flórida. Né? Eles compraram, eles pretendem construir uma cidade Mormon. É o que repercute esta reportagem. Eles compraram um rancho chamado Deseret. E a intenção lá, o projeto deles é construir uma cidade para 500 mil pessoas. Dá uma olhada nisso aqui. Todos os links eu vou colocar abaixo. Às vezes eu esqueço, mas eu vou colocar abaixo. E dessa vez eu preciso colocar, né? Vamos lá. Vamos ver aqui rapidamente. Tá.
De quando foi essa notícia? Deixa eu ver, só pra gente se situar. Foi 2017, janeiro de 2017, tá? A Igreja Mormon é dona de cerca de 117 mil hectares de terreno na Flórida e planeja construir até 2080 uma cidade que albergue pelo menos 500 mil pessoas. Você imagina isso, cara? O controle que eles vão ter na vida sobre a vida dessas pessoas, isso é impressionante. Chama o Rancho Deseret, que você já deve ter ouvido falar, como é conhecida esta área, mede cerca de 20 vezes o tamanho da cidade de Manhattan, tá? Em Nova York. E é 10 vezes maior do que o parque Walt Disney World, no mesmo estado. Neste momento, ela abriga 2017, abriga 40 mil vacas, mas no futuro os animais e pastos serão substituídos por casas e infraestruturas. Tá certo? Então, os planos de construção já foram aprovados, e ambientalistas contestam esse projeto porque dizem que os danos ambientais seriam muito grandes. Então, aqui você vê o que eles possuem na Flórida. Vamos agora uma outra reportagem para a gente entender um pouquinho mais do que é o Império de Finanças Mormon. É algo chocante. Vamos começar por aqui. Bom, eles possuem... Deixa eu encontrar aqui rapidinho. O mundo dos negócios dele, né? De acordo com os estudos de Michael Quinn, as finanças da igreja são tão compartimentadas que provavelmente não há uma única pessoa, nem mesmo um presidente da igreja, que saiba tudo a respeito do dinheiro possuído e movimentado pela instituição. É algo tão abrangente, tão grande, que nem mesmo eles sabem, nem mesmo o presidente da organização sabe, né? Então vamos lá. Eles têm isenções de impostos, o que é ótimo, né? Em relação ao seu patrimônio imobiliário, assim como de doações. Isso também inclui títulos financeiros doados. Mitt Romney, aquele político, né? E outros associados na sua empresa Bain Capital doam milhões de dólares em ações. Entre 1997 e 2009, incluindo 1 milhão da Domino's, aquela a rede de pizzas, né? E 2 milhões do Burger King. Isso foi as doações do Mitt Romney. Aí ele fala assim: organizações sem fins lucrativos mantidos pela igreja às vezes parecem ser lucrativas. Então, a meu ver, a legislação é muito incipiente nesse caso, porque é exatamente isso. Essas organizações têm uma roupagem, juridicamente falando, que permite a isenção de impostos, mas na prática elas realizam comércios, elas comercializam, então elas deveriam recolher impostos. E quando a gente está falando de organizações tão grandes, gente, a gente está falando de bilhões. A gente não está falando, né, de um pequeno imposto que você recolhe sobre uma transação. A gente está falando de muito dinheiro, tá? Então, por exemplo, aqui, o Centro Cultural Polinésio no Havaí recolheu em 2010 23 milhões em vendas de ingresso e 36 milhões em doações livres de impostos, né? Por exemplo, se você tem um imóvel e você quer fazer uma doação para alguém, você recolhe imposto, tá? Como aqui a gente está falando de uma organização isenta, não recolhe imposto na doação. Gente, é um negócio assim, cara. Você quer sair da miséria, da pobreza, quer enriquecer, abre uma igreja, não tem jeito. Estou indignado com isso aqui. As isenções do complexo cultural, esse Centro Cultural Polinésio é deles, tá? As isenções do complexo cultural são federais, uma vez que localmente tribunais do Havaí consideram uma empresa comercial. O Havaí também tem a sede do Havaí Reserves, empresa com fins lucrativos que possui terras, edifícios comerciais e residenciais e 2 cemitérios. A maior empresa comercial de propriedade da igreja essa a gente conhece, é a Deseret Management Corp, que possui diversas subsidiárias. A DMC tem entre 2 a 3 mil funcionários e um patrimônio anual estimado em 1,2 bilhão de dólares. Apesar dos fins lucrativos, ela também conta com cerca de 1.400 voluntários, em grande parte aposentados. Ela é presidida por Keith McMullins, que tem 70 anos, que até a última conferência geral era o segundo conselheiro do bispado presidente. Tá, essa é uma reportagem já um pouco desatualizada, mas só para a gente ter uma noção dos valores. O que a gente... vamos aqui. O City Creek Center, um super shopping que custou mais de 1,5 bilhão. O presidente da DMC diz que a igreja não tem o propósito de obter lucro. Eles dizem que não haverá um retorno.
O retorno é tão modesto, segundo o presidente, que nunca teria feito tal investimento. O verdadeiro retorno vem das pessoas voltando ao centro de Salt Lake e da revitalização das empresas. Então você investe 1,5 bilhão em um mega shopping center, né? Só para paisagem, né? É mera paisagem, estaria assim ali do lado da Temple Square, né? Só para as pessoas frequentarem o centro para atrair mais. E as pessoas escutam isso e dizem, e concordam. E concordam. É um absurdo, gente. Você construir um mega shopping center no valor de 1,5 bilhão e dizer que não vai ter retorno financeiro. Estão te enganando, cara. Acorda. Acorda para a realidade. Investiga. Olha, eu fico indignado, né? Cada um acredita no que quer, enfim, mas... Bom... Ai, meu Deus do céu. A igreja também possui um fundo de investimentos chamado Ensign Peak Advisor, que emprega gerentes especializados em ações internacionais, gestão de tesouraria, renda fixa, investimento quantitativo e mercados emergentes. Essa parece ser a empresa mais lucrativa e menos pública de todas. Eles têm muitos negócios escusos e ninguém sabe disso. Olha, se você ajuda a igreja com 10%, você deveria, acho que seria de bom tom, seria ético, né? Eles, por exemplo, publicarem balanços, né? Publicarem demonstrativos contábeis, né? Como as companhias de capital aberta são obrigadas por lei a fazer isso. Eu acho que seria interessante a legislação avançar nesse sentido e obrigar essas denominações a publicarem seus balanços, porque a gente começa a ter uma noção do que acontece lá dentro, né? A igreja nunca fala de números, pode reparar, nunca fala. Só de números de membros, que é importante para ela dizer que está crescendo vertiginosamente, mas é conversa fiada, que não estão crescendo coisíssima nenhuma. Empresas voltadas ao agronegócio incluem a Zoner Cattle Co., sediada em Oklahoma e com vendas anuais estimadas em 760 milhões de dólares. A Agri Northwest, com 161 subsidiárias e vendas estimadas de 68 milhões de dólares anuais, sediada no estado de Washington. Deseret Land and Livestock, que atua em Utah e Wyoming, possuem cerca de 8.500 cabeças de gado. AG Reserves, com fazendas no Canadá, Austrália, Grã-Bretanha e América Latina. No ramo de seguros, a igreja possui a Beneficial Life, que obteve a renda líquida de 17 milhões em 2010 e ativos avaliados em 3,3 bilhões. Vai sentindo, vai percebendo, eu já estou ficando assim sem palavras. Claro que, aí olha que interessante, essa é uma reportagem da Bloomberg Business Week, é uma revista especializada em negócios. E acabou gerando algumas reações de militantes mormons, claro, né? Dizendo que a reportagem distorceu, né? Que a reportagem não é fidedigna, não é? Por outro lado, membros da igreja a favor de maior transparência financeira aproveitaram também o momento para iniciar uma petição online para que a Igreja Sud retome a prática existente até 1959 de relatórios financeiros anuais com divulgação de números concretos. Então eles, a princípio, até se preocupavam em ser mais transparentes, mas quando eles viram que o negócio era, né, que dava para faturar muito, eles, né, deixaram de publicar os relatórios demonstrativos. E você aí acha que a igreja é pobre, né? Quando tu vai lá no bispado, ou quando um necessitado entra lá e vocês fazem o favor de expulsar a pessoa de lá porque ela não é mormon, né? A igreja não tem condições de ajudar. Você precisa ser autossuficiente. Eles não. Eles são autossuficientes, mas te dizem que não. Você que tem que financiar isso aqui, tá? Um pouquinho mais sobre as finanças da igreja mormon, pra gente, né? É algo, gente, assim, assustador, né? Assustador. Só falta eu ter fechado aqui o link. Tem aqui uma página que eu abri sobre as finanças da igreja, mas eles mesmos falando sobre isso. Mas eu não queria falar sobre isso agora. Eu quero... Deixa eu ver aqui. Ah, tá, achei. Então, antes de eu falar sobre a posição da igreja, eu quero falar um pouquinho mais sobre as finanças, né?
A renda anual estimada de dízimos e ofertas da Igreja Suja é de 7 bilhões de dólares. A título de comparação, o OPEX, que é o borderô anual de despesas operacionais totais mundial da Ford, tá? Estou comparando com a Ford. A Ford tem um borderô de 7 bilhões, tá? A Igreja Suja é considerada a segunda igreja mais rica do mundo. Tadinhos, eles não têm dinheiro para nada, tá? Ai, meu Deus. Com ativos estimados em 30 bilhões de dólares. Contudo, toda essa riqueza e opulência não vem apenas de suas atividades religiosas. A igreja é predominantemente, a julgar pela alocação de fundos, uma corporação com fins lucrativos. A renda anual de uma de suas subsidiárias com fins lucrativos, a Deseret Management, né? Eu estou lendo outra matéria, algumas coisas serão repetidas, tá? Porque a gente já falou, a Deseret Management é de 1,5 bilhão. Vou passar rápido por aqui porque algumas informações são... a gente já falou. Depois ainda tem o City Creek Center. Aqui nessa matéria ele já fala de investimentos de 5 bilhões. A outra matéria falava de um valor um pouco menor. Mas enfim, é dinheiro e muito dinheiro, não é? A Igreja Suja está diretamente investindo mais bilhões de dólares em outros empreendimentos imobiliários, seguradoras, um verdadeiro império de mídia impressa, digital, televisiva e rádio e agronegócio. Eles mantêm negócios de todas as naturezas, em várias frentes. É muito diversificado o portfólio deles. É impressionante. E esse ímpeto, né, pelo dinheiro não para. Vamos lá. Agronegócio. A igreja é considerada uma das maiores proprietárias de terras para agropecuária nos Estados Unidos. De acordo com a reportagem da Bloomberg Business Week, que a gente acabou de falar, aí ele começa a falar de algumas empresas, né, que a gente também já citou. Olha o que eles colocam aqui. Diferentemente das antigas e extintas fazendas de bem-estar que cultivavam para doação de pobres, para doações às pobres, então parece que em algum momento os Mormons tinham assim, digamos assim, um pouco mais de nobreza mesmo, de intenções nessa organização, porque eles mantinham fazendas de bem-estar que cultivavam para doar aos pobres. Perceba que desvinculou completamente. Agora é uma coisa meramente comercial. Essas empresas de agronegócio participam do mercado comercial. Aí aqui ele faz uma listagem de várias e várias empresas, tá, do agronegócio. Então, só para citar algumas. A AG Reserves, Companhia Mundial de Holding Agrícola. Ag Northwest, com 60 mil acres de fazenda de batata e trigo. A Boardman Tree Farm, 25 mil acres de fazenda de madeiras. Nossa Senhora. A Winnicott Ranch, que fica em Montana, 50 mil acres para pecuária. Uma outra em Wyoming, ranchos inespecíficos, não dá para saber o que é. Na Califórnia também, amêndoas e pistaches, são terras onde eles produzem, tá? Deseret Farms, na Califórnia, ameixas e nozes. Gente, é impressionante. 200 mil acres para pecuária e ovinicultura em Utah. 160 acres para gado leiteiro. Em Nebraska, 228 mil acres de pecuária. No Kansas, alimentação para a pecuária. No Texas, 120 mil acres de rancho. Na Flórida, 300 mil acres para a pecuária e aí por diante segue. Isso só na pecuária, o agronegócio. Tá cansado? Pois é, eu já tô ficando, mas... né? Vamos agora para a mídia. A Igreja Suja possui um vasto império de mídia impressa e de transmissão de áudio e vídeo, gozando de um impressionante número de canais de rádio, televisão, revistas, jornais, livros e de conteúdo digital. A Igreja não apenas participa lucrativamente do comércio varejista e de distribuição, mas também como produtora, aproveitando-se do monopólio criado pelo controle tanto da oferta, através de aquisições ou falências forçadas dos competidores menores, como da demanda, através do mercado consumidor cativo, que são os seus membros, né? Então, ela realmente detém um monopólio nesse segmento. Vamos lá, algumas dessas empresas. Tem a Bonneville International, tem a Bonneville Broadcasting, tem a Bonneville Communications, tem aí algumas rádios, né? 97,3, Rádio Seattle, rádios em Phoenix, tem Denver, tem Salt Lake City, eles têm pelo menos 2 rádios em Salt Lake City, 3 rádios em Salt Lake City, tem estações de televisão, e aí por aí adiante muitas. Mercado imobiliário agora.
além do portfólio de bens imobiliários sem fins lucrativos, que seriam os templos e as capelas, e que são isentos de imposto, né? Você não paga imposto predial, né? Inclusive os centros missionários e as universidades. Olha só a abrangência dos investimentos dele no campo imobiliário. A Havaí Reserves, empresa de holding imobiliária no Havaí. Lehigh Water Company, companhia que fornece água para toda a cidade de Lehigh. Aí lá em Lehigh eles também têm shopping center, tem parques, tem cemitério, tem de tudo lá. Tem parque aquático, tá bom? Dúzias de propriedades comerciais e residenciais menores, que a gente não sabe o que é, mas deve ser muita coisa. A Property Reserve Inc., empresa de holding mercado imobiliário, tá? Utah Property Management Associates, empresa de administração imobiliária. A Beneficial Tower, que é um prédio de escritórios de 20 andares. Tem o World Trade Center, prédio comercial de 34 mil metros quadrados. Deseret New Building, prédio comercial com 9 andares. A Eagle Gate Plaza. Desculpe a leitura constante, mas é muita coisa mesmo pra gente colocar aqui. E aí vai, tá, gente? Não acaba mais. Eu vou colocar os links. Dessa vez eu vou colocar os links e você analisa isso aí. Dá uma analisada, porque é muita coisa. E aí eles também têm investimentos em hospitalidade, na Temple Square Hospitality, empresa de catering, né? Seguradoras, Beneficial Financial Group. No Brasil, rapidinho aqui. A AG Reserves atua no país como Agro Reserves, Reservas do Brasil, uma subsidiária da AG Reserves. O escritório da empresa está localizado na cidade de Formosa, em Goiás. Em 2005, sua fazenda em Unai, noroeste de Minas Gerais, foi invadida por integrantes do MST. Olha, eu não gosto do MST, mas nesse caso pode ir lá, pode invadir mesmo. Brincadeira, gente, por favor. É porque a gente fica indignado com uma coisa dessa. A gente fica indignado. A gente faz um verdadeiro sacrifício. Você norma, você prioriza, eles dizem que é voluntário, mas você sabe, não. Você é estimulado, você é doutrinado para colocar o dízimo acima de todas as suas despesas. Ele é prioritário. Assim me ensinaram. O dízimo vem primeiro porque esse dinheiro é do Senhor, e se você não paga, você está roubando ao Senhor. E a pessoa faz isso aguardando as famigeradas bênçãos que nunca vêm. Né? Muito bem. Ai, meu Deus do céu. Estima-se que a empresa possui cerca de 4,3 mil hectares de pastagem para 7,6 mil cabeças de gado, e que ainda produz nos outros 100 mil hectares cerca de 170 mil toneladas de laranja a cada ano. Perfis de funcionários no site LinkedIn também mencionam plantações de soja, feijão, milho e batata. Além de todos esses lucros, a Igreja Sud investe em média entre 46 a 84 milhões anuais em ajuda humanitária. 46 e 84 milhões. Isso não dá nem 5% de todo o dinheiro que eles recebem. Você recolhe 10%. Por que eles destinam tão pouco para caridade? Vamos falar sobre isso? Igreja Mórmon gasta pouco com caridade. Reportagem do ano de 2012 do jornal O Estado de São Paulo, tá bom? Então, assim, os valores que eles vão citar aqui também precisam ser atualizados. Um sociólogo que investigou as finanças da Igreja Sud nos Estados Unidos, cujos fiéis são conhecidos como mormons, concluiu que a instituição tem nas doações, em especial de indivíduos muito ricos, como o Mitt Romney, né, uma significativa fonte de renda. Mas, diferentemente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aí ele faz uma comparação aqui, gasta pouco com caridades e serviços de educação e saúde. Isso é verdade. Eu já comentei, mas vou comentar de novo. Eu lembro de uma ocasião em que minha mãe estava se aplicando para aquele fundo como se chama? Fundo educacional dos mormons, né? E eu ajudei no preenchimento dos formulários. E eu tinha, assim, naquele momento, certeza absoluta de que ela seria contemplada com a bolsa, né, com o financiamento. E não foi concedido. Não foi concedido. E ela precisava. Ela acabou conseguindo se graduar, mas, enfim, de outra maneira, tendo que buscar outras alternativas. Né? Não foi concedido a ela o benefício do Fundo Perpétuo de Educação. Tá? Ele é um professor da Universidade de Tampa, na Flórida.
Ele revela que a igreja investe seus recursos de forma conservadora, em especial por meio da compra de imóveis. Segundo o sociólogo, que ele baseou sua pesquisa em documentos, a instituição recebe cerca de 7 bilhões de dólares anuais, tá? Considerando apenas o pagamento de dízimo e outros donativos. Né? Possui templos no valor de 35 bilhões de dólares. Isso dá cerca de o quê? 140 bilhões, é isso? De reais, né? Em torno disso. Além de propriedades rurais, shopping centers e outros estabelecimentos que a gente já falou aqui. De acordo com a instituição, são cerca de 14 milhões de fiéis em 2012. Hoje eles falam que eles têm 16, né? Mas olha que dado bacana que ele traz, e é bacana porque coaduna com o que diz o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mais da metade deles de fora dos Estados Unidos, então, né? Todos devem pagar o dízimo, mas a maioria não é praticante. A maioria desses membros não é praticante do mormonismo. Nos Estados Unidos e no Canadá, por exemplo, cerca de 40% dos fiéis frequentam os cultos semanalmente. Apenas 40%. No México e no Brasil, esse índice cai para 25%. Então eles dizem lá que tem 1.300.000 membros no Brasil para te impressionar, porque a obra se expande, a obra avança, e aí você, membro, fica impressionado com esses números. Mas isso equivale a apenas 25% desse número de pessoas efetivamente praticam o mormonismo. E coaduna com o que diz o IBGE. O IBGE diz que eles têm em torno de 350, 300 mil membros, né? Então a gente tem uma estatística confiável. A gente sabe que essa renda também vem, né, principalmente dos Estados Unidos, e uma grande porcentagem vem de uma elite de doadores muito ricos, como Mitt Romney. Ele faz essas doações, mas é claro que com isso ele espera o apoio da igreja para as campanhas políticas dele. Ele vem ascendendo lá na política. E com isso os mormons influenciam na política americana e se beneficiam. É uma lógica. Só nos últimos 2 anos, esse Mitt Romney, né, doou 4,1 milhões à igreja. Qual é a resposta que a igreja mormon dá? Nós não comentamos. Como é que é? Tem uma frase bonita aqui. Essas projeções não refletem como a igreja usa os seus recursos para abençoar a vida das pessoas. Eles abençoam muito as vidas das pessoas, realmente. Tô vendo, né? Tô vendo. Quanto vocês abençoam as vidas das pessoas. Não bastava vocês se envolverem na intimidade, na vida privada, que é um direito constitucional inviolável, mas que vocês violam, né? Porque aí você tem a pessoa nas suas mãos, você conhece a intimidade delas, vocês ainda... Isso, gente, é execrável, é inaceitável. Um fundo mantido, um fundo de 100 bilhões de dólares, não é? 100 bilhões de dólares mantido com dinheiro do dízimo, sem contar todas essas propriedades e portfólios de investimentos que a gente acaba de trabalhar aqui, de ver aqui. E eles investem em torno de 50, 60, 70, 80 milhões com caridade. E aí usam isso, né, nas conferências, né, quando você vê lá as tragédias que acontecem no mundo, a igreja é a primeira a chegar e a última a sair. Será verdade? Será que a igreja mormon é assim mesmo? Eles fazem isso para te impressionar. E a gente acredita, né? Os templos que eles constroem valem bilhões. São propriedades muito bem localizadas. Isso tem um valor imobiliário. Entenda isso. Nós estamos falando aqui de uma organização com fins lucrativos. Né? E aí na reportagem até uma brincadeira, uma sátira, né? Ele satiriza dizendo assim, estão guardando 100 bilhões de dólares para a segunda vinda de Cristo, porque afinal de contas, 100 bilhões de dólares para Deus, para nós, é apenas 100 dólares para Cristo, né? Porque eles ensinam, 1.000 anos para nós e apenas 1 ano para o Senhor. Então a gente tem que proporcionalizar. 100 bilhões de dólares seria só 100 dólares, não tem que acumular mais. Quando os mormons vão parar com essas práticas? Isso é nefasto. Eles foram até a África, no Quênia, dizendo que eles são pobres e continuarão pobres enquanto não pagarem o dízimo. Isso, a gente está falando de um dos países mais pobres do mundo. A realidade lá é muito difícil. Entretanto, essas pessoas, os mais humildes, costumam ser os pagadores mais fiéis dessas ações, porque ele tem esperança. A esperança dele é sobreviver. Ele não sabe se amanhã ele tem o essencial, né? Ele não sabe, então ele faz uma permuta com Deus. Eu pago o dízimo e o Senhor me dá bênçãos, né? O Senhor me retorna isso. Ficou um pouco longo, mas
Eu acho que a gente tem muito conteúdo aqui para analisar as finanças dessa corporação. Eles se defendem, mas como sempre eles não publicam nada, então a gente não pode confiar em quem não efetivamente não prova o que diz, né? Bom domingo para vocês e continuaremos com o nosso projeto ano que vem. Feliz Natal, feliz Ano Novo, né? E que a gente siga adiante, né? E eu espero que esse trabalho sirva para alertar as pessoas dos perigos que você se envolver no mormonismo, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.